Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h25, 6h25 desta quinta-feira, hoje dia 10 de agosto de 2023. Que alegria saber que você continua conosco aqui nessa manhã. Já recebemos a nossa porção diária, o nosso maná diário, o culto de madrugada. E agora vamos abrindo oficialmente o nosso pós-madrugada nesta quinta-feira. Quero lembrar aos irmãos que o nosso pós-madrugada e a madrugada está no YouTube, ou estão, né, no YouTube. E todo dia você pode, se você já ouviu aqui pela Rádio Manaim, você pode ouvir e ver novamente, acionando ou clicando aí no YouTube, colocando pós-madrugada ou madrugada e a data do dia que você quer assistir, tá bom? Então, daqui a pouquinho, por volta de 8 da manhã, o pós-madrugada e a madrugada de hoje, ambos já estarão no YouTube à disposição dos irmãos, tá bom? E informe aos seus irmãos aí na sua igreja. Irmão, você pode assistir o pós-madrugada, a madrugada de hoje. Você pode assistir quantas vezes você quiser, pode enviar para quem você quiser, quantas vezes, envie o link, tá bom? E o Senhor vai abençoar a sua vida, a vida do seu colega de trabalho, do seu vizinho, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade em falar, em conversar. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, falou: Kleber, eu mandei para você, a pessoa conversar com você, porque eu sei, mas eu não sei explicar. E por coincidência, que não é coincidência, é uma cristocidência, eu encontrei essa pessoa na rua, quando eu estava indo ao supermercado ontem à tarde, e a pessoa me abordou, me perguntou, e ficamos ali 40 minutos conversando, e foi uma bênção. Então, mas tem pessoas que não têm essa disponibilidade de tempo e muitas vezes também não sabe passar o conteúdo, né? Tem essa dificuldade, é tímida, né? Enfim, então mande o link, é tão fácil. Acesse um dos nossos cultos, a madrugada, pós-madrugada, o culto à noite, o seminário, a EBD, enfim, aí, e deixa o Senhor ou o Espírito Santo operar na vida da pessoa, então é mais fácil, não é? Concorda comigo? Então envie o link, fale da madrugada, do pós-madrugada, aí na sua rua, no seu condomínio, com o seu familiar, e deixa Deus operar uma bênção. Amém, queridos? São 6h27. Nessa manhã estamos aqui recebendo os pastores Guilherme Campos, Francisco Damiani, Marcelo Simões e Josiel Freitas. Deixa eu, antes da gente começar, mandar um abraço aqui para a irmã Creuzenir, esposa do irmão Ivan. Eles são aqui de Boa Sorte, em Cariacica, e a irmã Creuzenir está aniversariando hoje, recebendo um abraço do seu esposo, da sua família, claro, e nossa aqui da Rádio Manaim. Parabéns, irmã Creuzenir. Também quem está aniversariando é a irmã Tereza Neumann. Ela é lá da onde? Jereissati, Maracanaú, no Ceará. Parabéns, minha irmã Tereza, grande abraço, parabéns, feliz aniversário. Também quem está aniversariando é a Rafaele Batista Alves, completando 14 anos, ela é de Saquarema, no Rio de Janeiro, lá no bairro Jaconé. Parabéns, Rafaele, 14 anos, né? Queria eu ter 14 anos. Deus abençoe, viu? Parabéns, receba um abraço de toda a família e, claro, da igreja e nossa aqui da Rádio Manaim. Mandar um abraço aqui para os irmãos Pastor Erickson, o Leone, o Gilmar, a Flávia, a irmã Socorro e a irmã Raimunda. Eles estão lá no bairro Jardim Patrícia, em Uberlândia, e também lá em Araxá, Minas Gerais. Nosso irmão Sena tá lá trabalhando lá essa semana toda em Uberlândia e Araxá. Mandar um abraço aos irmãos que estão dando aí esse socorro ao nosso irmão aí, recebendo com muito carinho. Cuidam bem do nosso irmão Sena aí, tá bom? Grande abraço. E tem um pedido de oração. A nossa irmã Roberta Rocha, ela é esposa do irmão Fabrício, né? Eu conheço o Fabrício, sim. Eles estão lá na Igreja Cristã Maranata de Esperança 1, em Ipatinga, Vale do Aço, Minas Gerais. A irmã Roberta passou mal, está no hospital e ela teve uma paralisia facial. Vamos orar para que essa paralisia facial seja momentânea, que passe rapidinho, que a irmã seja atendida o mais rápido possível e que o tratamento possa ser rápido e que ela possa retornar a ter saúde 100% o mais rápido possível, tá bom? Vamos orar pela irmã Roberta Rocha, esposa do irmão Fabrício. Você que mora em Ipatinga, Minas Gerais, se você conhece o irmão Fabrício, se você conhece a irmã Roberta, ore por eles, né? E passe um WhatsApp aí abençoado, o irmão Fabrício. De repente, o seu telefonema, uma palavra de conforto. Irmão, tô aqui junto, hein?
tô orando com vocês. Isso vale muito a pena, isso é muito bom. Quando você tá numa batalha e alguém liga para você, passa um WhatsApp, ó, tô junto com você, tô orando por você. O pastor José até comentou em off aqui que hoje ele estava vindo para cá. Ele veio ouvindo aqui no WhatsApp dele a oração de um irmão que ele nem conhece, mas Deus conhece, sabe? Orou por ele nessa noite, orando para que ele pudesse chegar aqui em segurança na rádio, orando pelo dia dele. Isso dá um combustível. Meu Deus, somos corpo de Cristo, tem alguém orando por mim. Isso dá força para ultrapassar ali as batalhas, tá bom? Então, ore pela irmã Roberta e pelo irmão Fabrício. Se você conhece, tem o WhatsApp dele, mande um WhatsApp agora, querido. Ó, Deus é contigo, estamos juntos orando aqui. Tá precisando de alguma coisa? É isso que nós temos que fazer como corpo de Cristo. Amém, queridos? Muito bem. Deixa eu então pedir socorro aqui ao nosso irmão, nosso querido pastor Marcelo Simões. E vou pedir ao nosso irmão Josias Nunes, o nosso 02, para colocar na tela o texto trazido pelo nosso querido pastor Marcelo Simões nessa manhã. Isso, tá aí, já tá com destaque até em vermelho, olha que coisa maravilhosa. Marcos, capítulo 1, versículo 15 diz: e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Esse é o texto sagrado que o pastor Marcelo trouxe nessa manhã e nós vamos falar sobre ele agora. Bom, o contexto desse texto, o Senhor Jesus estava ali, ele já havia sido batizado, o João Batista ali no Rio Jordão, e diz a palavra que logo, no verso 12, o Espírito Santo o levou para o deserto, onde ele teve ali 40 dias, né? A palavra diz, sendo tentado pelo inimigo e vivendo entre as feras, e os anjos serviam. E logo no verso 14 diz, e depois disso o quê? Depois que ele esteve no deserto, né? João Batista foi entregue à prisão. Ali encerrou-se o período dos profetas. E no verso 15 é o texto que nós lemos agora. O Senhor Jesus disse, olha, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Em outras palavras, o texto diz assim, arrependei-vos, né? Arrependei-vos. Arrepender aqui é mudança de mentalidade. No grego aqui, a palavra, pastor Marcelo, é correção de uma rota. Você corrigir a sua rota. Uma inversão de decisão. É uma mudança de mentalidade, de ideia. Arrepender-se e afastar-se do erro. E o Senhor está falando isso aqui. E eu dei uma olhada, porque eu sou curioso, aqui em Mateus capítulo 4, no verso 12, é o mesmo texto, tá? Só pra gente parafrasear aqui. E o Senhor diz algo mais. É o mesmo texto. Diz assim, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e disse, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Olha, ele está citando Isaías 9:2. E os que estavam assentados na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. E no verso 20 diz, então quem? Os discípulos estão ali. Deixando imediatamente as coisas dessa vida, seguiram-no. Olha só, que coisa. Nessa manhã, a palavra dessa manhã, o Senhor está falando para algumas pessoas, olha, arrependei-vos. É hora de mudança de mentalidade, mudar sua rota. Sabe por quê? Porque o reino está próximo. O pastor José até falou aqui, ó, a rede está cheia. Esse é o contexto da palavra aqui de arrependei-vos, né? É mudança de mentalidade. E foi, crede em Deus. A palavra crer aqui no hebraico é confiar o seu bem-estar a Deus. Eu confio no seu bem-estar. A nossa segurança, a nossa salvação, a nossa vida eterna, né? O pastor Juditi comentou esses dias, né? Olha só, quando você fechar o olho aqui nessa terra, você já sabe quem é que vai te receber do outro lado? É uma boa pergunta. Então, temos que pensar nisso. Ou seja, ainda há tempo de correção de uma rota. Se você estiver caminhando no erro, se você estiver caminhando num caminho que não vai te levar a um lugar seguro, pastor Marcelo. A paz, Senhor. Pastor Clébio, os pastores da bancada, aqueles que conosco continuam nesse pós-madrugada, nos ouvindo e assistindo.
Kleber, isso tudo que você teceu o comentário é algo maravilhoso, porque nós bem conhecemos que o grego, ele é, vou botar assim, bem amplo na sua... Isso. No seu vocábulo, né? O português, em relação a isso, é bem limitado. Mas o que nós glorificamos é porque o Senhor, quando Ele quer falar, Ele não usa a inteligência, né, da pessoa simplesmente. Ele usa ao que crê. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, diante do que você já expôs, eu só vou te dizer o seguinte: o momento que nós estamos vivendo é único. Por quê? Conforme o pastor Jesus tem falado, o que falta cumprir diante de tudo que nós estamos vivendo? Então, o nosso dia, o dia do Senhor, da glorificação dele, em nos levar para estar junto com ele eternamente, está bem mais próximo do que nós podemos imaginar. Então é um momento, e nós temos aprendido isso no livro de Cantares, é um momento em que nós temos que estarmos voltados para verificar, examinar, para que o mundo possa compreender através do nosso testemunho, porque o mundo vive em trevas, mas nós estamos na luz. Ver esse poder manifesto nas nossas vidas. Israel falhou como povo de Deus para testemunhar para o mundo, porque ele esqueceu o Senhor. Mas quando veio Jesus, ele veio estabelecer esse governo que é do Espírito Santo e aberto para toda a humanidade. Então, seja judeu, seja israelita, seja grego, seja romano, seja o que for, o Senhor, ele quer dar às pessoas essa condição. E eu sempre faço uma colocação que quando Jesus veio estabelecendo o seu ministério terreno, quem foram as primeiras pessoas que ele salvou, que ele libertou? Uma prostituta, um cobrador de imposto, uma mulher samaritana e outros que agora eu não estou lembrando, mas que era escândalo para Israel. Mas essa é a grande bênção da graça. Quando você lê arrependei-vos, é você tomar uma nova rota, conforme você citou. Sim. Então a graça nos dá essa condição de conhecermos a verdade, ou seja, o reino de Deus está próximo. Então nós passamos a conhecer um Deus que nos ama de maneira incondicional e nós escolhemos nos arrepender. Nós escolhemos mudar a nossa rota, seguir não mais os nossos passos, a nossa razão, mas aquilo que o Espírito Santo tem estabelecido para nós. De que maneira? Crendo nessa doutrina. No Evangelho de João, não estou lembrado agora o verso exato, o capítulo, o Senhor fala assim, ó, se você quer saber se essa doutrina que eu estou estabelecendo, é só você fazer a vontade do Pai. Porque é o Espírito Santo, é você fazer a vontade daquilo que o Espírito Santo está operando. Porque nós somos templo do Espírito Santo. E nesse templo, só a glória de Deus vai ser manifesta. Como sempre foi no templo de Israel. Então, crede no Evangelho. Ó, pela graça sois salvos. O Senhor estava estabelecendo a graça. Então você precisa mudar a sua rota. Porque a graça é o governo do Espírito Santo na vida do homem. E por que meio? Pela fé. A fé é um dom de Deus. Então é um fruto do Espírito Santo na vida do homem. Não é uma obra da carne, da razão humana, daquilo que eu vou gerar, mas é uma operação do Espírito Santo na sua vida que vai fazer com que você creia no invisível. Então agora você vai viver, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Pastor José Freitas. Eu estava lendo aqui, pastor, o reino de Deus é mencionado mais de 100 vezes. Vou falar aqui, são o número exato, né? 104 vezes nos 4 evangelhos. O Senhor Jesus fala sobre esse reino de Deus. E eu estava lendo aqui Daniel 2:44, diz assim, mas nos últimos dias, Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará
a outro, esmiuçará, consumirá todos os outros reinos e será estabelecido para sempre. Ele está falando do reino de Deus, que esse reino ele será estabelecido, mas o tempo da igreja, esse tempo agora que estamos vivendo, ele vai se acabar, ou seja, ele tem um tempo, ele tem um limite, e esse limite é quando o arrebatamento da igreja acontecer. Então, mas o Senhor Jesus está falando assim, olha, o tempo está próximo, e a salvação está mais próxima de nós hoje do que ontem, quando estávamos aqui na madrugada de novo. O tempo, ele hoje, as pessoas não estão se atentando. Às vezes você pensa que já é quinta, como hoje, e já é domingo, né? Você pensa que é em janeiro, nós já estamos em agosto, indo para setembro. Olha só, quando as pessoas falam assim, vai acontecer o bug do milênio, 2000, o mundo vai se acabar. Nós já estamos em 2023. O tempo está rápido, urge, o tempo está rápido. Isso que você está falando, o tempo, que tempo é esse que está falando? É o nosso tempo Cronos, que está próximo? Ou ele está falando desse reino que será estabelecido para sempre? E que para fazer parte desse reino, a igreja, ela tem que estar atenta, vestes brancas, para que quando acontecer esse arrebatamento, né, a igreja esteja pronta e não dormindo, como no livro de Cantares, a igreja infiel que se encontrava dormindo e quando ela acorda, já é tarde. Paz, senhor pastor José. Pai do senhor Kleber, pai do senhor os pastores aqui, os irmãos que nos acompanham nesse plano de madrugada. O tempo está cumprido, né? Como você citou aí, Daniel, sobre para esse tempo, né? Profeticamente, um reino que não tem nenhuma ligação com nada terreno, um reino eterno. Esse tempo não é o crono é de geração em geração, todo mundo já sabe. Esse tempo aqui, quando Jesus fala, é o kairos de Deus, é o tempo eterno. Não sei nem se cabe você falar a palavra tempo dentro do kairos, né? De eternidade a eternidade, ele não tem fim. Então, quando Jesus fala que o tempo está cumprido, ele está dizendo sobre a urgência de entendermos aquilo que somente a igreja fiel está entendendo. Porque quem não está entendendo tá no comodismo, já tirou os seus vestidos, sapato, já não está discernindo o momento de avançar, de estar na luz, de preservar a comunhão, de renunciar, de se arrepender. Então, quando você não entende a questão do tempo, do momento, dos dias, com relação de Deus para com o homem, você nunca vai entender o que é evangelho eterno, você nunca vai entender o que é mudança de vida. Então, quando Jesus traz essa palavra ali nas primeiros apóstolos, que logo que João está preso, é interessante que Jesus dá a continuidade, a mensagem cerne a arrependimento, mudança, entendimento, que não é 80 anos, não é 90 anos, porque nós somos tendenciosos a isso, a imaginar que a vida está detida aqui como diz a palavra, né? 70 é canseiro, enfado, né? Então, 80 anos, não é isso. Nós precisamos, somente a igreja está saltando para o tempo eterno, para a vida eterna, para aquilo que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu o coração do homem. Então Jesus chamando homens para dar continuidade a esse evangelho, dizendo sobre a urgência desse entendimento. E quem entende esse entendimento, ele está vivendo a obra do Espírito Santo, está guiado pelo Espírito, está desfrutando os benefícios do Trino Deus, está se arrependendo todos os dias, não estão olhando para trás, está vivendo do Evangelho. Para encerrar, o que é o Evangelho? É boa nova de Deus para com o homem? É só isso? Não, é direção do Espírito, é vida nova, é novo nascimento, é ouvir a voz do Senhor todos os dias, o Evangelho eterno. E quem está vivendo esse tempo está olhando para o alto, né? Está lá em Apocalipse, salvo engano, 16, que o anjo que voava no céu com a faixa, né? Escrito o Evangelho, com letreiros, o Evangelho eterno. Então, por que Deus
mostrou isso, porque existem outras coisas com o nome de evangelho, mas não muda, não leva o homem a entender a urgência desse tempo que não é o Cronos, que não é o temporal, né? Que não está ligado à obra criadora, está ligado à obra redentora, é o tempo eterno, é vida eterna, é nome escrito no livro da vida, é mudança de vida. É isso que Jesus está dizendo. Vamos anunciar, vamos falar sobre isso, vamos dizer sobre isso, porque está tudo cumprido, não tem mais nada para se cumprir. E o que nos chama a atenção é que há 2000 anos atrás, né? Essa mensagem, essa urgência desse entendimento. E hoje, 2023, século 21, mais do que nunca, a urgência continua e nós louvamos o nome do Senhor, porque nós que estamos aqui nesse estúdio, você que está aí nos ouvindo, você que está entendendo esse tempo, o tempo eterno, que está se cumprido, que o reino está próximo, cedo vem, ora vem, a igreja, a esposa e o Espírito dizem vem, você que está entendendo, glorifica o Senhor agora e anuncia aqueles que não estão entendendo para entender, porque Jesus está às portas. Tá certo. Obrigado, pastor. Tem que liberar aqui o pastor José Freitas. Obrigado por essa palavra. Obrigado por ter estado conosco aqui nessa manhã. Eu que agradeço a todos, a paz do Senhor. Amém. Pastor Francisco Damiani, em Mateus capítulo 10, versos 6 e 7, o texto diz assim: o Senhor está falando com os seus discípulos e mostrando a eles a missão que seria dada a cada um deles. Mas isso também serve para nós que somos discípulos do Senhor. E ele diz assim: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. E no verso 7, e indo, olha, ele diz: e se vocês forem, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Essa é a nossa missão, é o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, falando, pregando para os irmãos no Brasil inteiro de que o reino de Deus está próximo. Ou seja, o tempo da igreja aqui nessa terra, nosso tempo cronológico de dia, mês, horas, segundos, está se findando. E o reino de Deus está mais próximo do que ontem, quando estávamos aqui de novo. Paz do Senhor, pastor Francisco. A paz do Senhor Kleber, a paz do Senhor, os irmãos que estão conosco nesta manhã, já nesse pós-madrugada, né? Como já foi falado aqui. A palavra que o Senhor nesta manhã tem nos dado, ela é esse pequeno versículo, né? Mas se nós formos aqui colocar tudo que está dentro desse pequeno versículo, nós ficaríamos aqui pós mais algumas coisas da madrugada. Porque iria ser após quinta-feira, né? Pós quinta-feira, porque, Kleber, como você falou, o Senhor aqui, ele começa aqui nesse versículo, era o início mesmo, né, do seu ministério, como já foi falado aqui pelos pastores. João já estava preso, né, e cessando ali os profetas do Velho Testamento, e agora ele daria início a uma nova dispensação, né? E Jesus fala de coisas aqui interessantíssimas, importantíssimas para os nossos dias como igreja. Ele fala do tempo, né? Ele fala do reino, ele fala do projeto do arrependimento e do evangelho. Então, quando ele fala o tempo está cumprido, ele estava falando dele mesmo, ou seja, tudo aquilo que foi tratado na eternidade, tudo aquilo que foi, está porque eu estou aqui. Então, já estava se cumprindo aquilo que havia sido determinado, né? E ele veio justamente assim: o reino de Deus está próximo, né? Que reino é esse? É aquilo que Deus tem preparado. É aquilo que a palavra diz assim: aquilo que o olho humano não viu, o ouvido não viu, isso é o que Deus tem preparado. Ou seja, mas por que ele fala que está próximo? Porque o homem, quando foi criado, ele foi criado dentro desse reino. Mas pelo seu pecado, ele perdeu o direito desse reino. Então ele foi tirado para fora, né? Mas o que pode trazer para dentro outra vez? Para trazer para dentro, ou seja, colocar o homem de novo dentro desse projeto, é o arrependimento. Porque quando você fala arrependei-vos, quando Jesus já colocou aqui arrependei-vos, né? Ou seja, olha, é uma nova oportunidade. Aquilo que ninguém dá ao homem,
ele veio dar uma nova oportunidade. E arrependimento é a mesma coisa que remorso? Não, arrependimento não é remorso. Arrependimento é você querer trocar de vida, é bênção nova, né? Você é igual o pai que fala assim, ó, você errou, meu filho, mas eu vou te dar uma nova oportunidade. O filho se arrepende e aquilo ali vai servir de lição para ele o resto da vida, aquele arrependimento. Então, um dia eu tive uma oportunidade, errei, mas meu pai me perdoou, né? Então, porque o arrependimento, ele tem que partir de nossa parte. E da parte de Deus é esquecer, ou seja, dos vossos pecados já não me lembro mais. Mas tudo é através do arrependimento. Então Jesus já começa a colocar aqui o projeto da eternidade, o projeto do reino, o projeto... E o que leva o homem agora a se manter dentro desse arrependimento? Eu me arrependi, eu agora preciso de uma nova vida, eu preciso de uma bênção. Mas o que me leva? Ele já fala aqui, e crede no evangelho. Só que o evangelho era ele mesmo, porque ele é a palavra. Ele é a palavra boa nova. Ele é a palavra. Isso. Mas ele não podia chegar e dizer, ó, crê em mim. Ninguém nem conhecia ele ainda. Então olha só a sabedoria do Senhor, a graça do Senhor, né? Crede no evangelho. O evangelho é mesmo. Porque o que é evangelho? Evangelho são, no grego, quer dizer, boas novas. Isso. Ele era as boas novas. Ele é tudo para nós, né? É ele que veio da eternidade. Por isso que ele disse, né? Ele veio do reino, ele deixou o lugar dele lá no reino, ele veio para resgatar o homem. E ele já começa aqui o trabalho resgatando, né? Arrebanhando apóstolos e tudo isso. E qual a função de tudo isso? A função de tudo isso é aquilo que você falou agora, chegando aqui, você falou, é anunciar este evangelho. Então, ele estava arrebanhando apóstolos para propagar esse evangelho. Por quê? Porque a oportunidade, ela é universal agora. Ela é para todos, né? E tudo que Deus tem dado ao homem nessa hora é o tempo. Só que acontece o seguinte, esse tempo vai findar, né? Nós temos até um louvor que fala, né? Ainda há tempo. Ainda há tempo. Mas esse tempo, ele vai findar. Ele vai findar e por isso que nós devemos estar preparados a cada dia. Por isso que nós devemos estar vivendo pela fé, ou seja, o crede no evangelho tem a fé, é a fé nessa hora, nesta palavra, nesse Deus que está acima de todas as coisas. Outra coisa interessante que eu achei também aqui é quando ele fala, o tempo está cumprido, mas estava começando, né? É verdade. Mas ele dizia que estava cumprido. E aí Paulo, lá em Efésios, né, lá no capítulo 4, verso 10, Paulo fala sobre isso, né? Aquele que desceu e que também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Era ele mesmo, era o Senhor Jesus. Por isso que ele falou, ó, o tempo está cumprido, né? Porque tudo já, dentro da visão do Senhor, tudo já estava preparado, né? E quando se fala de tempo, o pastor já saiu, Gesiel falou aqui, o Kairos, o Cronos e tudo, isso é muito importante. Só que para Deus o tempo não existe, né? Para Deus o tempo não existe. O tempo existe para nós, né? Mas para Deus, dentro da eternidade de Deus, né? Tudo ali já estava cumprido, porque o Filho dele já estava aqui entre nós, né? A palavra viva já estava aqui entre nós para nos levar de volta à casa do Pai. Esse que é o grande propósito. Então, nesta manhã, através da sua palavra, o Senhor está mostrando justamente isso. Arrependei-vos. Quem sabe você que ainda não viveu essa experiência, hoje é o dia. Arrependei-vos. Crede no evangelho, ou seja, na palavra, crede no Senhor Jesus, porque ele é a palavra, ele é a boa nova de Deus para o homem, né? Quando tudo parecia, né, Kleber, que estava se findando, ou seja, acabou, João Batista estava preso, morreu, acabou tudo, cessou, porque para o adversário naquela época, a morte de João Batista, acabou a profecia, acabou tudo, só que agora o projeto novo se inicia, né? O Marcelo falou, é o tempo da graça para alcançar a todos, para comprar, né? Ele veio para isso, né? E hoje nós somos esse resultado disso, né? Ou seja, esse tempo também nos alcançou e nós temos que valorizar esse tempo, porque esse tempo está findo também. Isso, glória a Deus por isso. Pastor Guilherme Campos, o pastor Francisco falou algo aqui muito interessante, quando ele disse assim, Jesus disse assim, o reino está próximo. O reino está próximo. O reino era ele mesmo. E ele estava próximo. Ele veio aqui. E eu procurei aqui no hebraico essa palavra próximo. No hebraico, a palavra usada aqui tem um conteúdo de estar à mão.
estar à mão, ou seja, está sob o seu alcance, né? Pegar pela mão. E é isso que Deus vai nos fazer quando acontecer o arrebatamento. Seremos levados pela mão. Assim como aconteceu com Ló, quando o Senhor enviou anjos que tomaram pela mão, pegaram na mão deles para tirá-los daquele lugar de Sodoma e Gomorra, para levá-los para um lugar seguro. Assim também será no arrebatamento da igreja, quando o Senhor virá nos tirar daqui, tirar a igreja, nos tirar, estou me referindo à igreja, a igreja fiel, e nos tomará pela mão. Ou seja, porque esse tempo está próximo, porque o reino já está estabelecido. Agora vai se cumprir tudo aquilo que Deus preparou para o nosso tempo, que é o tempo, esse tempo agora, que é o breve, o tempo do breve, é o tempo da saída, é o tempo da igreja, para iniciar-se ali a última semana profética de Daniel. Estou me referindo às 70 semanas, né? Tá faltando uma semaninha, que é o tempo da igreja, mais ou menos aí 2000 anos. E esse tempo está mais próximo hoje do que ontem. Por isso que diz: arrependei-vos, ainda há tempo. Mas será que eu posso... o Kleber, pastores, eu vou esperar chegar 2024, porque eu ainda tenho alguns projetos para 2023. Será que vai dar tempo, pastor Guilherme? Paz do Senhor. Na paz do Senhor Kleber, paz do Senhor os pastores da bancada, os irmãos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Isso é muito sério, né? Às vezes o jovem fala assim: não, eu vou curtir minha juventude depois, né? Mas não dá tempo. Não pode não dar tempo, exatamente. O interessante, Kleber, que você está falando do tempo e de onde esse reino é, da eternidade. E quando Jesus foi batizado e foi tentado no deserto, que é o versículo anterior a isso daí, lá nos outros evangelhos diz que o adversário tentou o Senhor Jesus e ofereceu para eles os reinos deste mundo, né? Tudo te darei os reinos. Se prostrado me adorar. Exatamente. E o nosso entendimento, a nossa bênção, a vitória é que Jesus veio anunciar um reino que não é desse mundo. E um reino, quando ele não é desse mundo, ele vem de uma eternidade. E por isso que ele, quando ele relaciona o reino com o tempo cumprido, o tempo também é eterno. É o Kairos, né? O Kairos, como a gente aportuguesou. E essa é a parte do versículo em que nós relacionamos aquilo que é da operação de Jesus, do Pai. É o projeto do Pai. Jesus apresentou, o tempo está cumprido, chegou. O reino está próximo, estou aqui. Está acessível, né? Está acessível. Agora é a parte do homem. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Tem que crer. Exatamente. Aí a irmã Fátima falou, o Anderson até mandou essa contribuição da tentação do adversário, o diácono Anderson. E o pastor Francisco também já disse. O arrependimento é a oportunidade, vamos colocar assim, a janela de oportunidade que o homem tem para viver esse reino aqui. Se você se arrepender, se você se reconhecer pecador e se você entender que Jesus é o seu Salvador e você tiver fé para viver uma vida baseada nisso, Deus vai te abençoar com a vida eterna. Amém. Então, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque esse reino, ele é eterno. E Jesus veio para vencer a única coisa que faltava ser vencida para que nós tivéssemos direito novamente a esse reino, que era a morte. Então, quando Jesus chega e anuncia um evangelho, boas novas, o anúncio desse evangelho, Kleber, quando você puxa a tradução do grego de evangelho, é o anúncio de que um novo rei iria reinar. Era essa mensagem. Depois, o evangelho começou a ser a própria mensagem. Mas no original, então quer dizer, quando Jesus chega e prega essa mensagem, Jesus estava falando assim, um novo rei chegou. E o judeu esperava um rei para essa vida, para as coisas deste mundo, para livrá-los do domínio de Roma. Sim. E Jesus mostrou o seguinte: o reino é muito mais do que isso. O reino é eterno, é celestial. Por isso que a gente sempre fala da questão do conhecimento do homem, a teologia, a filosofia, nada disso consegue explicar a dimensão da operação do Espírito Santo e daquilo que Deus está fazendo no nosso meio, do projeto, sabe por quê? Porque isso tudo é conhecimento do homem.
O conhecimento de Deus é o evangelho eterno. É uma mensagem de salvação, é uma mensagem de transformação, é uma mensagem que muda a vida do homem e que transforma o homem para uma vida eterna, para transcender e para viver agora direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E quando Jesus ele trouxe essa palavra do reino, do evangelho, ele foi credenciado como Salvador. E credenciado como Salvador, ele foi credenciado pelo Pai, porque no versículo 11, quando ele foi batizado, o Pai se manifestou e falou assim: esse é o meu filho amado. Ele foi credenciado pela palavra, porque todas as profecias se cumpriram nele. E ele foi credenciado pela voz do que clamava no deserto, por João Batista, que apontou para ele e falou assim: ó, aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa operação do Espírito Santo na nossa vida, no nosso entendimento, essa oportunidade que nós temos de arrependimento, era tudo que nós precisávamos. E agora, arrependidos, com fé, direcionados, o reino dos céus está no nosso meio. E pecar, arrepender-se é cair em si, como o filho pródigo, né? Exatamente. Caiu em si. Você que gosta disso, né? Pois não, pastor. A palavra arrependimento, em hebraico, ela tem uma conotação assim de entristecer-se, né? Voltar, mudar o rumo, a direção, Isso. né? Só que aqui a palavra ela tá no grego, né? Já no grego a palavra arrependimento quer dizer o seguinte: mudança de pensamento. Pura e simplesmente isso, é mudança de pensamento. Então, quando o Senhor mostrou-se arrependei-vos, era uma mudança, era mudança de pensamento, era uma mudança mentalidade, de mentalidade, exatamente. Porque já é a mente do homem, ou seja, a mentalidade religiosa, Isso. a mentalidade tradicional, ele veio trazer uma bênção nova. Crede no evangelho, ou seja, na anunciação de uma boa nova. E essa boa nova é justamente a oportunidade de salvação, de vida eterna que ele trouxe para o homem. Né? E fala exatamente de uma conversão, né? Ou seja, você está indo para o norte, vai para o sul, é uma conversão. O Kleber. Uma mudança de mentalidade, de visão, de foco. Pois não. E rapidinho, essa palavra é tão poderosa, essa ação de Jesus é tão maravilhosa, que a palavra que ele deu aos discípulos que estavam ali ainda pescadores, imediatamente eles abandonaram. Não, é isso que eu quero, vou seguir. Exatamente. É deixaram isso. tudo. É uma mudança de mentalidade. O mesmo projeto que João estava pregando, ou seja, então não cessou. Não mudou pelo nada. Contrário. Isso, deu continuidade. Deu continuidade. Porque o projeto é eterno. Pois não, pastor Marcelo? O Kleber fez uma colocação. Guilherme, desculpa aí. Não. Mas eu acho que você se sente honrado. Ele Que honra feliz. ser confundido com Kleber. São todos irmãos. Mas o pastor Guilherme fez uma colocação sobre a expectativa dos discípulos ali com relação à pessoa de Jesus. Era o reino. Eles queriam um novo reino. E tudo voltado para essa vida. Interessante que Jesus, ele ressuscita, manda chamá-los para ter uma conversa. E esse último encontro está relatado no livro de Atos, no capítulo 1, verso 6 em diante. Ele diz assim: aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? Esse é o tempo Cronos. Esse é o tempo Cronos. Então, neste tempo, quer dizer, a expectativa deles era época. o reino, Isso. imediatamente. Aí, Jesus respondeu dizendo assim: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, ele não disse que naquele tempo ele ia restaurar, mas ele vai restaurar esse tempo. Só que ele virá com a igreja. A última semana de Daniel que você citou aí, Sim. é exatamente o cumprimento desse tempo. Entendeu? Porque eles vão passar pela grande tribulação, todo o mundo vai se voltar contra Israel, então o Messias. E eles vão ver que era Jesus, que eles não reconheceram, mas era profético, para que ele pudesse vir para nós. Agora, para nós vivermos e vencermos como igreja fiel, ele diz assim: você não vai conhecer os tempos, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Chegou os nossos dias. Essa palavra
que era a bênção do batismo com o Espírito Santo, o reino que estava próximo para governar as nossas vidas, para que nós pudéssemos testemunhar desse rei, desse Messias. Nós vivemos esse reino. Nós vivemos esse reino, o governo do Espírito Santo, porque só quem tem o governo do Espírito Santo alcança paz. Tanto que quando Natanael foi encontrar com ele, ele disse para Natanael assim: você creu porque eu te disse isto? De hoje em diante verás os céus abertos e os anjos descer e subir. Entendeu? Então é viver o gozo do reino, é viver o gozo da paz que o Espírito Santo tem derramado sobre as nossas vidas. Ainda diante de tantas incertezas que o mundo vive, nós temos a paz que o mundo não conhece, mas nós temos conhecido. Então aqui, não espera nas coisas dessa vida não, espera num reino que está estabelecido para você, para que você ganhe a sua coroa e juntamente com ele possa governar esse mundo pelo qual ele endireitará e fará um louvor, onde todo joelho se dobrará. Pastor Francisco Damiani, o texto que o pastor Marcelo citou aqui em Atos 1:6, e diz assim: então estavam reunidos e perguntaram: Senhor, o Senhor restaurará neste tempo, ou seja, naquela época, no tempo deles, no tempo Cronos, o reino de Israel? E no verso 7 o Senhor dá a resposta. Eu falo assim: olha, e disse-lhes, quem disse-lhe? O Senhor Jesus, né? Não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Não pertence a vocês. Mas lá em Mateus 24:36, o Senhor diz assim: porém, daquele dia, ou seja, desse tempo e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Mas ele dá uma dica que diz assim: olha, como foi nos dias de Noé, assim também será esse tempo. Que tempo? A vinda do Filho do Homem. Então ele dá algumas dicas, ou seja, o tempo, esse tempo que nós estamos falando aqui, que foi o texto trazido dessa manhã, a volta do Filho do Homem, ou seja, esse novo tempo, esse reino que será estabelecido para sempre, ele está bem próximo e diz: olha, como foi nos dias de Noé, assim será na véspera, ou seja, nos últimos dias que esse reino será estabelecido. E como eram os dias de Noé, pastor Francisco Damiani? Nos dias de Noé, o próprio Senhor Jesus usou, né? Casava-se, dava-se em casamento. Né? Vivia a vida normal. Vivia a vida normal. Eu entendo, Cleber, o seguinte, que quando o Senhor fala que restaurará esse templo, né? O reino de Israel, eu entendo também que está muito ligado àquilo que é o nosso templo, né? Nós, como homens, né? Porque Paulo diz que quando nós formos arrebatados, nós seremos transformados, né? Então, aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então, por isso que o Senhor fala aqui para eles que eles estavam preocupados de saber sobre o reino de Israel, o reino físico, né? O reino de Davi, aquilo tudo que estava estabelecido. Mas o Senhor estava falando de um outro reino, que era o reino eterno, é o reino a qual ele veio para levar. E interessante que os discípulos até esse momento aqui, eles não estavam preparados ainda, né? Eles não, porque não havia descido sobre eles o Espírito Santo, né? Então eles ainda estavam muito ligados àquela questão judaica, às leis, aqueles costumes, e eles estavam: mas se o Senhor é o Messias, se o Senhor é o rei, então o Senhor veio restabelecer o reino de Israel. Isso não vos compete. O que eu vim trazer agora é a salvação, é a vida eterna, é a bênção do Espírito Santo. E depois, mais na frente, eles entenderam isso, porque logo após a descida do Espírito Santo, eles entenderam isso, inclusive pregaram a palavra, porque a cabeça do colégio apostólico estava muito presa a Israel, né? Mas mais na frente, depois da descida do Espírito Santo, o Senhor usa até um apóstolo, o apóstolo Pedro, para levar aos gentios, né? E depois usa de forma poderosa o próprio Paulo, né, para levar essa palavra, para universalizar esse projeto que estava ali, mas que ele veio trazer este reino para todos. Para né? todos. E Pedro teve que se explicar ainda, né? Por que ele entrou em casa de Cornélio? Justificar, né? Então, isso é interessante isso. Agora, este reino, né, quando fala deste reino, nós não temos nem noção do que é isso, né? Você vê a grandeza de Deus, a grandeza da criação, né? e olho nenhum viu,
ouvido nenhum jamais ouviu aquilo que Deus tem preparado. Olha que coisa gloriosa. O importante é você, nessa hora, estar entendendo esse tempo. Porque esse tempo, ele vai se acabar. E isso que os discípulos falaram aqui, em Atos 1, que nós lemos aqui agora, o Senhor citou, quando eles estavam falando, mas Senhor, que tempo o Senhor vai estabelecer esse reino? Eles estavam preocupados com o tempo ali de Israel. Como muitas pessoas hoje em dia falam assim, mas por que Deus não é Deus? Por que ele agora ele não vem, estabelece isso aqui, traz paz nessa terra? Quantas coisas acontecem, terremoto, crianças morrem, essa violência que está aí, Deus não está vendo, ele não vem estabelecer o reino. Eles também não entendem que Deus não vem estabelecer esse reino aqui nessa terra, hoje. Exatamente. Não é esse reino aqui. Não é aqui. É o reino celestial. Isso aqui, inclusive, tem um tempo determinado. Sim. Tudo vai se findar, né? Exatamente. É interessante, uma coisa também que a gente vê aqui nesse verso 7, é a educação, é a gentileza do Senhor, né? Em explicar, né? Não vos pertence saber, né? Isso aqui, isso aqui é ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isso não é da economia do homem, né? Isso não é da economia. O que vocês precisam saber é o seguinte: vocês vão ser cheios do Espírito Santo, né? E ser-me-eis testemunhas, né? Tanto em Jerusalém, e é isso que está acontecendo. E essa promessa do Espírito Santo, ela chega até nós também, né? E nós temos que crer. Não adianta ficar cheio de interrogações. Não, você crê pela fé, você está salvo, e que você vai encontrar um dia com o Salvador lá na eternidade. E essa palavra foi dada também a Daniel. E no Daniel, capítulo 12, verso 9, foi assim, Daniel diz assim, eu ouvi tudo que Deus falou e não entendi. Por isso, eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas que o Senhor acabou de falar aí? E ele disse, Daniel, vai, porque essas palavras estão fechadas, seladas até o fim, muitos serão purificados, provados e tal. Mas assim, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios aqui, né, aquele que fez universidade, ficou inteligente, a palavra sábio não quer dizer isso aqui não, isso aqui não quer dizer aqui. O sábio é aquele que ouve e crê na palavra do Senhor. Esse vai entender. O que anda na direção do Espírito, né? Isso. Porque o que é mais importante? Você querer saber sobre o tempo, o reino, as estações, ou você lutar para chegar lá e viver essa bênção? É isso que eu estava falando. Isso. Não adianta você vir com curiosidade aqui, não. Você tem que crer, ser cheio do Espírito Santo. Exatamente. E que você vai alcançar o que eu tenho preparado, né? Exatamente. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Né? O tempo e as estações é tão interessante que até o filho tem um tempo, um dia que o filho também não sabe quando que vai. Só o pai. Vai acontecer só o pai. Por isso que ele fala, né? Que o pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Exatamente. É só o pai, é só com o pai. A minha parte eu vim fazer aqui. Agora, o restante é com o pai. O resto é tudo especulação, né, pessoal? E passando a palavra para o pastor Marcelo, em Apocalipse 9:13, diz que tudo está preparado. Tem o dia, fala assim, tem a hora, dia, mês e ano. Apocalipse 9:13. Então, tem tudo certinho no cronômetro de Deus, nesse tempo, Cronos, né? Na eternidade não tem tempo, é uma coisa só, não tem tempo, eternidade. Mas nesse tempo Cronos, o Deus já estabeleceu dia, mês, hora, ano, segundo para acontecer. Aí, o detalhe, o diácono Mantos até mandou aqui uma participação que eu achei muito interessante. Ele disse assim, muitos acham que a promessa de Jesus voltar está demorando, né? Porém, lá em Pedro fala, mas não ignoreis uma coisa, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Para Deus, ele disse, aqueles que esperam do reino de Deus vivem cada dia, como nós estamos vendo hoje, como sendo o último dia, na esperança que o dia seguinte será na eternidade. Nós não vivemos pensando que amanhã, hoje pode ser o último dia. Então, por isso nós fizemos como se hoje fosse o último dia, sendo preparados para ir embora. Chamado para receber essa coroa, né? Não é? Então a gente vive esse dia como para ir embora. E Kleber, é interessante que Jesus, quando anuncia esse evangelho, ele fala assim, o tempo está cumprido. E hoje a igreja pode falar também, o tempo está cumprido, Jesus vem. Interessante foi, diante do que Francisco falou com relação ao que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu o coração do homem, são as coisas que Deus preparou. Na oração de Jesus em João 17, verso 25, ele diz assim, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu
me enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Ou seja, nós vamos conhecer esse amor que nós temos conhecido como o derramar do sangue de Jesus, o Espírito Santo. Então, o que nós vamos ver no poder do Espírito Santo, quando nós estivermos com ele, vai ser algo glorioso. Nós vamos compreender muito mais profundamente, pelo Espírito Santo, esse amor. E esse amor pelo qual Deus amou Jesus esteja neles. Então, essa glória do Espírito Santo, quando nós tivermos, conforme o Francisco falou, os nossos corpos transformados. Porque o nosso corpo agora, ele é corruptível. Mas ele é corruptível e ele não suporta. Não suporta tal coisa. Exatamente. Entendeu? Então, o Senhor disse aqui, eu vou mostrar tudo. Então, meu irmão, minha irmã, é hora de arrepender. É hora de mudar de trajeto. É hora de seguir o caminho, a verdade e a vida. Porque nós queremos ir ao Pai. A hora é essa. A hora é essa. É correção de rota, mudança de mentalidade. Né? Isso tudo aí. Afastar-se do erro, voltar-se para Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E Ele vos abençoará. Louvado seja o Senhor. Ainda há tempo. É o louvor que nós vamos ouvir. Nosso Deus Emanuel, amigo verdadeiro, Filho do Deus vivo, o nosso Deus eterno. Bom dia, Manaim. Meus queridos, são 7h24, 7h24, reta final aqui do nosso pós-madrugada desta quinta-feira. Deixa eu mandar um abraço aqui aos irmãos de Brasília de Minas. Onde é que fica isso? Fica em Brasília ou fica em Minas? Brasília de Minas, fica em Minas, né? Fica no Norte Mineiro. E quero mandar um abraço aqui para os irmãos aí de Mirabela, tá bom? Aí de Brasília de Minas, os irmãos de Mirabela, que inclusive, neste momento, estão lá trabalhando, né? Na igreja, pintando e ouvindo a Rádio Manaim, estão lá vendo a gente. Deus te abençoe. Agora eu vou fazer igual a Faé, pastor Francisco, ó, abraço pros irmãos aí, lá de Mirabela. Faé que gosta de fazer isso, né? Dá Deus aqui. Um abraço aos irmãos aí de Mirabela, que estão na igreja trabalhando, cuidando do templo e ouvindo a Rádio Manaim. Que Deus abençoe vocês, tá? Grande abraço, obrigado por esse carinho. Vou mandar um abraço aqui, o nosso querido Josias aqui, o nosso 02, o Kikito, tá aqui conosco. Ele manda um abraço aqui para o irmão Amarildo Gomes, lá do Ceará. E eu também mando um abraço pro nosso irmão Amarildo Gomes, lá do Ceará, ouvindo aqui a Rádio Manaim. Deus abençoe, viu? Um abraço também ao irmão Carlos Lopes, lá do Rio de Janeiro, acompanhando, conheci-o pessoalmente no Manaim do Mês Martins. Um abraço, Carlos. Um abraço também à irmã Alzineia, a Neia. A irmã Neia é a esposa do pastor João Aparecido. Pastor João, lá de Boa Vista. Mateus. Acho que ela tá aniversariando hoje, hein? Né? Tô mandando um abraço aqui pra ela. Um abraço, irmã Alzineia. Deus abençoe, viu? Dá um abraço aí por mim aí no pastor João Aparecido. Homem de Deus. Um grande abraço ao nosso querido pastor João. Quem tá aniversariando é a Josiane, filha do pastor Jadson, lá de Salvador, na Bahia. Grande abraço aí, tá? E tem um pedido de oração aqui pela irmã. Eu não sei se a irmã escreveu certo. O nome tá Daliala. Não sei se pode ser Dalila, mas tá Daliala. É a irmã lá de Alagoinhas. Ela tá internada, tá precisando restaurar a saúde. Então vamos orar pela irmã Daliala, foi assim que tá escrito aqui, né? Se não tiver, me perdoe, tá? E que o Senhor possa abençoar a vida da nossa irmã, dando saúde a ela. Ela tá internada e precisa das nossas orações e da intercessão, da intervenção do Senhor para que ela possa ter a saúde plena e restaurada. A irmã Késia Costa, que mora em Kennedy, Contagem, Minas Gerais, disse assim: Kleber, o arrependimento não é apenas arrepender-se, mas converter do caminho mal. É verdade. Tô arrependido e continua fazendo? Não. Arrepender é mudança de mentalidade, de postura, de direção, né? Você tá indo num caminho e você se arrepende. Não, me arrependi. Como lembrei aqui de Zaqueu, falou assim, ó, se eu tenho defraudado alguém, agora eu restituo 4 vezes mais. Pô, arrependi, mudei de vida. É mudança de vida, mudança de rota, né? Arrepender e continuar fazendo a mesma coisa? Não, isso não é arrepender, né? Interessante que ele mudou de vida, mas ele também cumpriu toda a lei, né? Pago 4 vezes mais, né?
Que era o que estava estabelecido na lei, né? E o nome é esse mesmo, Dayala, tá? É Dayala. Então, orar pela irmã Dayala, que tá lá em Alagoinhas. Ela tá com uma trombose e essa trombose subiu para a virilha e a situação complicou. Então, precisa dar uma intervenção do Senhor, orar pela irmã Dayala, tá bom? Vamos orar por ela. Obrigado, irmã Lívia. A irmã Lívia que me passou essa informação. Manda um abraço aqui também para a irmã Fátima, lá de Belo Horizonte, que participou ontem com os irmãos o estudo das perguntas da EBD em Campina Grande. Ela mora em BH, mas participa do estudo das perguntas da EBD lá em Campina Grande. O que é a internet, né? Olha só que coisa maravilhosa. E não perde uma madrugada nem um pós. Amém? Um abraço então, nossa irmã Fátima de BH. Queridos, são 7h28. Eu vou pedir aqui o pastor. Quem vai estar orando é o pastor Guilherme? Vai estar orando aqui pelos nossos irmãos, pela Dayala. Orar também pelo. Falar nisso, nós estamos orando pelo Benaia, o nosso irmãozinho lá de Ipatinga, que precisa de fazer uma cirurgia. Uma cirurgia de alto custo e que o plano médico não queria ceder, uma queda de braço terrível. Eu sinceramente, agora eu vou até fazer um desabafo aqui. Você paga o plano de saúde, né? Com tanta dificuldade todo mês. E quando você precisa, não tem? Meu Deus, que país é esse? É muito difícil conseguir alguma coisa. Mas aí pra justiça. Isso. Mas o pai do Bené conseguiu, graças a Deus. Ele vai operar no próximo dia 21. Recebi a informação aqui. O Bené, ele nasceu com a medula colada na coluna. Então, à medida que vai crescendo, a medula vai esticando e vai trazendo complicações ali pro nosso irmãozinho. Mas graças a Deus, o Senhor deu essa vitória ao Benaia, a família. A cirurgia está marcada para o próximo dia 21 agora de agosto. Em nome de Jesus, será uma bênção. Ele vai passar a ter uma vida normal. Se Deus quiser, estamos orando, né? E quem mandou um abraço aqui para os pastores e para mim também foi meu querido pastor José Nivaldo Milito, lá do Rio de Janeiro, né? Mandou um abraço aqui para os pastores aqui, saúdos queridos e pastores, né? Francisco, Marcelo, Guilherme, pastor Josiel e a mim também. Obrigado por esse carinho, tá, pastor José Milito? Grande abraço aí, meu querido irmão. Saudade do companheiro, hein? Queremos o senhor aqui, viu? Já recuperou o braço quebrado aí? O pastor caiu, quebrou o braço, mas já tá se recuperando. Amém. Fala em braço quebrado, não é o braço, mas é o ombro. O pastor Jonas Pelissari vai ter que operar o ombro também, né? Eu fico com a inveja santa do pastor Josias. O Josias tá com o ombro agora. Que operou, aliás, é o mesmo ombro, lado esquerdo, mesmo ombro não, cada um tem seu ombro, né? Mas mesmo lado. mesmo lado. O pastor Josias Júnior estava com o ombro também, teve que operar o tendão do ombro, operou, deu tudo certo, graças a Deus. Agora o pastor Jonas falou, não, eu vou operar também. Aí, né? A gente sofreu uma queda, né? Graças a Deus não teve maiores consequências, vai operar o ombro também, né, pastor Jonas? Mas vai dar tudo certo, tá? Até a tipóia já tá preparada para ele, já tá tudo certo. Vai operar, vai dar tudo certo. Pastor Guilherme, por favor, vamos orar para os nossos irmãos que precisam de uma bênção nessa manhã. É momento de oração. Momento de oração. Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus, pedimos uma bênção em favor dos nossos irmãos que estão passando pela prova da enfermidade. Senhor, Benaia, Dayala, a Roberta, Senhor, estende as tuas mãos àqueles também que nós não conhecemos o nome, mas que estão conosco aqui no clamor. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Atende a nossa súplica, amém, Senhor, e entra com providência. Amém. Aqueles que precisam de cirurgias, de abertura de portas para exames, para aquisição de medicamentos. Senhor, abre as portas, derrama do teu poder e opera esta bênção, essa vitória, Senhor, em meio aos nossos irmãos. Clamamos também por aqueles que estão desempregados, que o Senhor venha abrir as portas, derramar do teu poder. Graças te damos pelos nossos irmãos que completam mais um ano de vida no dia de hoje. Que o Senhor seja o norte, a direção, amém, segura os teus servos a cada dia. E nos dá, Senhor, um dia de paz, de livramento, de proteção. Nos guarda e nos prepara para o culto dessa noite, o amém, culto de oração. Amém. Senhor, abençoa a rádio, os teus servos que estarão na programação de hoje, cada funcionário aqui do presbitério. Que Senhor, que esta rádio
seja usada para a salvação de vidas e para a glória do teu nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. De volta, agora vamos nos despedir aqui dos pastores. Deixa eu mandar um abraço aqui para a irmã Fátima e para o seu esposo, o irmão Rodrigo, estão lá em Garanhuns, em Pernambuco, e ela mandou uma mensagem aqui pra gente, assim: Kleber, a palavra nessa hora profética é: arrependei-vos, pois a oportunidade da graça está à nossa disposição e a porta da graça vai fechar, hein? Só podemos ter um novo e vivo caminho, que é o Senhor Jesus, né? E ela disse: madrugada abençoada que tem nos alimentado com o pão da vida. Deus abençoe, um abraço aí à irmã Fátima e o nosso irmão Rodrigo. Sim, eu falei aqui da irmã Fátima, essa outra Fátima lá de Belo Horizonte, que participou da escola da EBD, das perguntas da EBD. Ela não é que ela participou pela internet, não, ela foi presencial. Ela está agora na Paraíba, não sei se está de vez ou se está passeando, mas nesse momento está em terras paraibanas, tá bom? Grande abraço à nossa irmã Fátima, o Daniel de Campina Grande aí, aos irmãos aí de Campina Grande que sempre participando conosco aqui. Bom, deixa eu começar a me despedir aqui. Quero agradecer, a Silvia lá de Bom Jesus de Itabapuana. Esse Kleber, hoje é aniversário da irmã Ângela. Ela é esposa do pastor Luiz Cláudio, tá bom? Tá bom. Então, um abraço, então, felicidades à irmã Ângela, parabéns, viu? E também um abraço à irmã Sueli, lá de Brasília. Assim, Kleber, nosso Deus é amigo verdadeiro. Sim, nosso irmão Jesus é o nosso amigo verdadeiro, né? Pastor Marcelo Simões, obrigado, pastor, por ter vindo aqui nessa manhã. Parabéns de novo. Vai ser vovô novamente, né? Tá vindo aí mais um neto ou neta? O que vier tá bom. Tá bom. É uma alegria. Glória a Deus. Sempre foi maravilhoso a gente poder viver, né, a alegria de ser avô, não importa quantas vezes. O primeiro quebra uma ansiedade. Agora os demais vão vindo só multiplicando a alegria. Bênção sobre bênção. É bênção sobre bênção. Isso é importante. E é muito bom para a família. Amém. Se eu não estou enganado, a palavra diz, acho que é em Provérbios, que os filhos dos filhos são a coroa dos pais. Os netos. Os netos. Né? Isso é importante. Maravilhoso. Obrigado, pastor. Um abraço na família, os irmãos lá de Mata da Serra. Planície também, não esquece não. Isso me lembra do Montanhas da Serra. Mas eu não posso esquecer. Quem sabe, muito em breve. Os vales. O senhor tá na planície? Tá na mata, lá na planície. Quem sabe vai nos montes aí. Não é? Mas fica aqui o meu abraço a todos os irmãos e companheiros que têm nos ajudado a realizar a obra ali naquela área. Amém. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui para a irmã. Meu nome da irmã aqui ela disse, ela pede oração pelo Alisson. O Alisson tem 34 anos, está internado, teve um AVC, está entubado lá na cidade da onde? Afogados, em Recife, né? Ele só opera uma bênção na vida do... irmã Suzana. Tá bom, irmã Suzana, obrigado pela informação. Orar pelo nosso irmão Alisson, que está internado. Peço aos irmãos que estejam orando por ele, para dar uma bênção nele, a vida dele, do Alisson, né? Ele está lá em Recife e precisa de uma bênção do Senhor. Ele sofreu um AVC e ter a saúde restaurada, assim também como no início. O papel aqui agarrou, mas vai dar certo. Pronto, deu certo. A nossa irmã, esqueci até o nome dela aqui, o pastor tinha me passado aqui Roberta. A Roberta. Lá de Patinga. Isso. Roberta Lima, que está internada, né? Tá com paralisia facial. Isso, os médicos ainda não fecharam o diagnóstico, vai fazer um exame agora pela manhã, para os irmãos estarem orando em favor dela, do Fabrício, um obreiro lá de Patinga. Né? Então, mais uma vez, eu peço aos irmãos que continuem orando pela nossa irmã Roberta, pelo Fabrício também. Dá uma bênção. E se você souber o telefone deles, o WhatsApp, conhece, tem intimidade. E se não tiver intimidade, ore que você vai dar uma bênção. Se tiver intimidade, ligue. Olha, eu tô aqui com vocês em oração, né? Porque é muito importante na hora da dificuldade, né? Chorar com os que choram.
é bíblico, né? É isso aí. Se alegrar com se alegram é muito fácil, né? É bom e é fácil, mas temos que chorar com os que choram também. Pastor Francisco Damiani, nosso querido pastor ali da Jardim Camburi, mora na Serra, mas é pastor de Camburi. Tá pertinho também, né, pastor? É perto, né? Pertinho, não é longe não. Vitória, Serra. Tudo são misturado. muito integrados, né? Se a gente for comparar com o Pará, Amazonas, as distâncias, né? Aí não tem nem como se comparar. Mas nosso abraço vai para todos os ouvintes que estão conosco até esse momento, né? Que Deus possa continuar abençoando os lares, as famílias. Lembrando sempre que hoje é culto de oração, né? O culto que o Senhor preparou para abençoar, né? Então, presencialmente nós estaremos na igreja hoje. Não deixa de ir, leva alguém que você conhece que também precisa de uma bênção, né? Para conhecer este Deus que nós servimos, Aleluia. para viver essa bênção que é a salvação, né? Abraço a todos irmãos do Brasil, do exterior, aqui a Rádio Manaim, né? Que Deus continue abençoando este veículo de transmissão profética de um projeto eterno que Deus tem para a vida do homem, né? Nosso grande abraço a todos, a paz do Senhor Jesus. E hoje é culto de oração, hein? Quinta-feira, culto de oração. Culto de oração, né? Hoje é dia que Deus tem para operar uma bênção nas nossas vidas, né? Isso mesmo. Procure uma das nossas igrejas, você é o nosso convidado especial. Então, uma benção para você hoje, 7h30 da noite, horário de Brasília. Deixa eu mandar um abraço aqui para nossa irmã Selma, mais conhecida como Dona Selma, de Santa Teresa, aqui no norte do Espírito Santo, região norte do Espírito Santo. Tá aniversariando hoje, né? Recebendo o abraço do seu esposo Valdir, do diácono Anderson, né? Da igreja aí em Santa Teresa e, claro, nossa aqui da Rádio Manaim. Parabéns, irmã Selma. Deus abençoe a senhora. Receba aqui o nosso abraço e as nossas felicitações, tá bom? Grande abraço. E olha, o dia que eu for em Santa Teresa, eu vou aí tomar um café virtual com a senhora, né? É o café virtual porque eu não tomo café. Mas a senhora pode tomar café e eu tomo café virtual com a senhora, não tem problema nenhum com a senhora e com o nosso querido irmão Valdir, que é o seu esposo, tá? Um grande abraço. E ela disse assim: Kleber, vou fazer um bolo e um suco quando você vier. Ah, agora melhorou, pronto. Aí agora tá resolvido o problema. Agora sim. Mas se fosse bolo com água também tá tudo certo, né? E se não tiver bolo também tá tudo certo. O importante é a gente se conhecer aí, dar um abraço aí no Valdir, no esposo da senhora, na senhora também, nos nossos irmãos aí de Santa Teresa. Pastor Guilherme Campos, obrigado, pastor. Pastor tá rindo, mas é assim mesmo. É alegria, né? É alegria, né? Estarmos juntos é uma bênção, né? Se tiver bolo, tá bom. Se tiver suco, tá bom. Se não tiver, também tá tudo certo. Tá tudo certo. O importante é estarmos juntos. Não é? É isso aí. E misturados. Abraço, pastor Guilherme. Um abraço, Kleber. Obrigado mais uma vez pela convocação de estarmos juntos aqui. Para nós é uma alegria. Você mandou um abraço para Fátima e para o Rodrigo. Eles estiveram aqui no Unidos em Família. Verdade. O Rodrigo foi lá na minha igreja. Não nós pude fizemos uma vê-los. festa lá. E ela pediu para mandar um abraço para os irmãos do grupo Orai Sem Cessar. Completou 4 anos. Olha só. O grupo de oração são irmãos valentes que têm orado por nós, que nos ajudam nesse apoio espiritual, né? Diante da nossa vida nessa obra. Também a irmã Wanda, um abraço para ela. E ela me passou uma lista aqui de irmãs que são idosas, que são valentes lá de Matipó. Eu vou mandar um abraço para essas irmãs aqui. Irmã Elcia, Lúcia, Irene do Carmo, Marilanes, Lourdes, Gracinha e Marieta. Elas amam a Rádio Manaim. Fica aqui o nosso abraço. Amém. A essas irmãs e as demais irmãs também que sempre estão nos contemplando com a participação, com as orando, orações, né? E orando por nós. Um abraço a todas as igrejas e a paz do Senhor. Muito bem, é ponto final então no nosso pós-madrugada de hoje, agradecendo o seu carinho, a sua audiência e o convite fica aqui. Permaneça conosco, vamos junto até às 10 horas da manhã com Bom Dia Manaim. Intervalo, daqui a pouco a gente volta.